10 virgens e muita controvérsia. Esta parábola, na realidade de hoje, se chamaria a história verídica dos 100 gás. Porque quem de nós nunca ficou no escuro sem vela, no meio da rua sem gasolina, do lado de fora e as chaves dentro do carro, e no trabalho sem a mínima disposição? Quem é que já não disse para si mesmo: hoje estou sem gás? E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós nem a vós outras. Ides antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias chamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Mateus 25, de 8 a 12. Com a tecnologia avançada que dispomos hoje para prever os blackouts da vida, todas as situações citadas seriam quase que indesculpáveis. Mas no tempo de Jesus não era assim. Não dava para prever exatamente quando uma lamparina iria precisar repor o seu combustível novamente. Então, a primeira controvérsia que se estabelece é a seguinte: se nós conseguimos nos perdoar todas as vezes e por todos os motivos que ficamos sem gás, por que um evangelho de amor indescritível e de perdão incondicional não perdoaria de igual modo 5 virgens imprudentes, condenando-as a ficar fora da festa? Quem primeiramente levantou essa dúvida para mim foi o saudoso amigo João Wesley Dornelas. Esta mensagem poderia muito bem ser creditada a ele, pois era dele a seguinte dúvida: não teria esta parábola um significado maior do que condenar sumariamente 5 adolescentes que, na aflição do agito de um grande dia, esqueceram em casa um insignificante vidro de azeite? Está mais do que claro que o contexto é o final dos tempos, que na interpretação de muita gente virá de supetão. Teria que ser a exata reedição da Arca de Noé, pegando todo mundo literalmente de calça na mão. O João foi fundo mesmo. E para começarmos a entender o pensamento dele, precisamos conhecer o que naquele contexto significavam as palavras virgem e nécia. Em diversas religiões antigas, a virgindade tinha um valor sagrado. Deusas como Anat e Artemis eram chamadas de virgens, mas com o objetivo de realçar sua juventude e vitalidade. Na perspectiva do crescimento da população, os antigos consideravam que a virgindade era como a esterilidade, uma verdadeira humilhação. Ela concebeu, deu à luz um filho e disse: Deus me tirou meu vexame. Gênesis 30, 23. Já o significado da palavra grega moróis não recebe, em todo o Novo Testamento, um sentido mais pejorativo do que insensato. Em 2 Timóteo 2,23 foi traduzida por sem instrução, e em Mateus 5,13 por insípida. Como se pode ver, não é um delito passivo de condenação sumária, como bem ressaltou o meu amigo João. Antes de bater o martelo do juízo final, precisamos considerar alguns elementos que estão omitidos nessa seletiva parábola. E ter em mente que os casamentos naquela época pouquíssimas semelhanças têm com os casamentos de hoje. Por isso precisamos perguntar: de onde veio o noivo para estar tão atrasado? Que lugar é esse que as 10 virgens, em vez de estarem com a noiva, ficam à espera do noivo para entrarem na festa? O que vai acontecer de tão relevante para as moças nesse lugar? Que importância vital têm as lamparinas nessa celebração? E a pergunta principal: onde é que está essa noiva que sequer é mencionada? E ainda há um aspecto fundamental. Não é a noiva que diz quem entra e quem não entra na sua festa? Falaremos dessa noiva mais tarde. Sem querer explorar os recursos meramente especulativos que esses atenuantes oferecem, eu queria falar do principal motivo da exclusão das 5 virgens, que é a lamparina sem azeite. Na realidade, a palavra lâmpada, que no grego se pronuncia lâmpada também, não tem por lamparina sua única tradução. Pode significar tocha ou archote, que é algo muito maior e bem mais brilhante. A palavra aqui usada refere-se também ao mesmo artefato usado pelos homens que vieram prender Jesus no Getsêmani, narrado em João 18, 3.
Para cumprir a determinação do Sinédrio, teria que ter sido usado algo que fosse suficiente para quebrar a escuridão da noite em campo aberto, e não para ser usado com comedimento dentro de casa. Convém lembrar que tochas e archotes são abastecidos com betume de petróleo e não com azeite. Parece que a questão relevante nesse contexto é a providência de uma iluminação que garantisse a segurança e o conforto de todos. Para iluminar uma festa desse porte, nem mesmo 20 ou 30 lamparinas de azeite seriam suficientes. É bem provável que para esse fim fossem necessários 5 virgens com lamparinas de azeite e 5 outras com tochas de betume, mas isso não passa de especulação. O fato que realmente importa é que Jesus não está contando esta parábola para os seus inimigos, escribas e fariseus, e sim para amigos muito chegados. Podemos presumir que ele está querendo lançar luzes para que identifiquemos 2 momentos da vida cristã. O primeiro momento dentro da igreja, onde pequenas luzes são suficientes para iluminar a todos. Mas existe também um segundo momento, o da caminhada na escuridão em um mundo adverso. Existe a hora em que no exercício da fé precisaremos de muito mais combustível do que um pequeno vidro de azeite para iluminar os outros e para mantermos as nossas lâmpadas acesas. Chegará um momento em que precisaremos de muito gás, muito mais do que o normal, para enfrentarmos as adversidades que certamente virão de encontro à missão proposta pelo Evangelho de Cristo. O texto subentende que as moças fizeram a caminhada em local obscuro em busca do combustível essencial. Caminhada que qualquer de nós nos perderíamos caso faltasse o gás necessário. Uma caminhada perigosa e bem distante do conforto e da iluminação das pequenas luzes das suas companheiras prudentes. Talvez o maior perigo denunciado por essa parábola, que logicamente descreve a caminhada da fé, não fosse exatamente o de batermos na porta certa e ficarmos por um tempo do lado de fora. E sim nos confundirmos, batermos na porta errada, lá entrarmos e ficarmos iludidos com a fraca iluminação das pequenas lâmpadas e de uma falsa segurança por toda a eternidade. Para que essas ideias fiquem mais claras, precisamos avaliar pelo menos 3 elementos que, inseridos na parábola, podem conturbar o entendimento de muita gente. O primeiro, já citado, é pensar que as 10 virgens são, na realidade, as noivas da festa, mas não é o caso. O Salmo 45, que narra um casamento com muito mais pompa e circunstância do que o da parábola, pois faz referência ao casamento de um rei, pode esclarecer de vez esse desentendimento. Filhas de reis estão entre as tuas ilustres donzelas. À tua mão direita está a rainha, ornada de ouro de Ofir. Em roupas bordadas é conduzida ao rei, acompanhada de um cortejo de virgens, são levadas à tua presença. Salmos 45, 9 e 14. Ambos os versículos fazem uma alusão clara à rainha que é a noiva e às suas acompanhantes virgens, a quem hoje chamamos de damas de honra. Contudo, se ainda houver algum resquício de dúvida, o profeta Jeremias, com pormenores incrivelmente semelhantes ao da nossa parábola, incumbir-se-á de dirimi-lo. Acaso se esquece a virgem dos seus adornos, ou a noiva do seu cinto? Todavia, o meu povo se esqueceu de mim por dias sem conta. Jeremias 2, 32. Outro detalhe que escapa à percepção do leitor desatento diz respeito ao senhor que bate a porta na cara das moças. De forma alguma, um judeu, quer em narrativa escrita ou oral, profere um nome pelo qual Deus se identificou a Moisés. Esse nome só era pronunciado uma única vez no reservado do templo chamado Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote. Todas as vezes que esse nome se fazia presente, em seu lugar pronunciava-se a palavra hebraica Adonai, no grego Kyrios e no português Senhor ou meu Senhor. Porém, com uma ressalva, ou totalmente em caixa alta ou com a primeira letra maiúscula, fato que se confirma também no texto grego. Mas ao repetir essa palavra, as virgens se dirigem ao Senhor da festa em letra minúscula, o que deixa evidente que esse Senhor não é o Deus e Pai daquele que contou a parábola. Esse Senhor está mais afeto ao dono de igreja, aquele que manda em todo mundo, e aquele que fecha atrás de si a porta que tempos atrás entrou desesperado, sem gás e sem esperança. Isaías 42, 3 nos afirma que Deus não esmagará a cana quebrada
e que jamais apagará as lamparinas que estão sem gás, cujos pavios estão apenas fazendo fumaça. Mas ele os restaurará para que voltem a brilhar como nunca. O terceiro elemento está mais para uma pegadinha. Um tipo de jogo para aguçar a percepção que só teria eficácia caso Jesus estivesse realmente em uma roda de pessoas que conheciam bem a sua mensagem e acompanhavam de perto seu ministério. Reparem na semelhança que há no diálogo das virgens nécias com o senhor da festa. Mais tarde chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Mateus 25, 11 e 12. E agora nas palavras com as quais Jesus enquadra aqueles que pensavam estar fazendo o suficiente para ter ingresso no reino do seu Pai. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus 7, 22 e 23. Por todos os critérios, nem mesmo o mais fundamentalista mandamento judaico faria inserir o esquecimento das moças numa lista de iniquidades que as sentenciasse ao alijamento do processo em curso. Se as excludentes leis judaicas não têm como condená-las, muito menos aquele que não veio condenar os pecadores, e sim salvá-los. Não tem como deixar de perceber a ironia de Jesus ressaltando o farisaísmo do senhor da festa. Aquele que não foi sensível ao clamor de 5 jovens para que lhes abrisse a porta e lhes permitisse entrar na tão sonhada festa, simplesmente porque não eram responsáveis como ele, não possuíam a sua retidão moral e muito menos a sua conduta ilibada. Por conta disso, teriam mesmo que ficar de fora. Não foi essa a única vez que Jesus alertou os seus discípulos quanto ao perigo do julgamento sumário. Por fim, as parábolas de Jesus não são ameaças com as quais devemos assombrar aqueles que fraquejam na fé ou os que não creiam, para que passem a crer como nós cremos. Pelo contrário, somos nós que deveríamos ficar assombrados. Quando alguém pergunta quem são os escribas e fariseus, a minha vontade é responder: somos nós. Pois quem são os bons? Quem são os salvos? Quem são os retos? Quem são nessa parábola os prudentes, senão nós mesmos? Pelo menos esse é o balanço que eu faço de mim mesmo. E é nessa hora que o paradoxo do Evangelho vem nos desafiar. E não o faz por meio das virgens prudentes no conforto da festa, o que pode estar aparente na parábola, mas por meio daquelas que estão do lado de fora, tentando manter acesa a luz que lhes resta, mas está tão fraca que os olhos dos mandatários da igreja não conseguem enxergar, e que muitas vezes nós mesmos também não enxergamos. Aqueles e aquelas que por um infortúnio involuntário ou por negligência própria estão ficando desesperadamente sem gás. A parábola diz também que é justamente quando nos sentimos completamente sem gás que o noivo chega. E nós conhecemos bem o que esse noivo é capaz de fazer pelos fracos, pelos fracassados e pelos derrotados. Por todos aqueles que estão sozinhos e perdidos na escuridão de um mundo adverso completamente sem gás. Mesmo que a parábola não registre, é nessa hora, e somente nessa hora, que o noivo se faz presente nas nossas vidas e a graça nos alcança. Em todo o Evangelho, o noivo nos adverte que não é papel da igreja fechar a porta daqueles que a procuram sem gás, pois a igreja deve levar adiante, com toda exatidão e presteza, a profecia que o noivo Messias veio inaugurar. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu-lhes a luz. Isaías 9, 2. Não virou uma prática comum a liderança responsabilizar os demais pelo que não está funcionando? Até onde vai o compromisso de um membro leigo da igreja nos dias de hoje?
Obrigado por nos assistir até o final.